Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Table Topic número 5, a análise de contratos pelo INPI, a Lei da Liberdade Econômica. Meu nome é José Mauro, eu sou sócio do Pinheiro Neto na área de propriedade intelectual. E nesse Table Topic nós vamos discutir um tema que é sempre atual e sempre importante para a competitividade do país, que é justamente a análise de contratos pelo INPI, que vem ao longo desses anos todos tendo uma mudança muito significativa. O Brasil, assim como outros países nas décadas de 70 e 80, tinha uma política muito mais invasiva em relação a esses contratos, havia uma análise muito mais detalhada em relação ao que as partes poderiam negociar e transigir, uma preocupação justificada na época que os contratos se convertessem em uma forma do Brasil desenvolver a sua tecnologia, absorver tecnologia de ponta do exterior, mas os tempos são outros, o INPI vem se adaptando e vem mudando a sua forma de analisar contratos. Eu acho que o exemplo mais eloquente disso é a Instrução Normativa número 70, de 2017, que trouxe mudanças profundas nessa análise. O INPI deixou de ter uma intervenção tão grande nos contratos, na análise, deixou muito mais a questão, a liberdade das partes e muitos aspectos que eram antes alterados e exigia-se o cumprimento de determinadas diretrizes, passaram a não observar essas diretrizes e deixar que as partes transigissem e negociassem mais livremente aquilo que entendessem razoável. Para explicar e contar para a gente o que o INPI vem fazendo desde a Instrução Normativa 70 de 2017 e da Resolução 199 também, que trata do mesmo assunto, nós temos aqui o Dirceu Teruya, a quem eu agradeço muito a presença, sempre muito disponível para discutir, para debater esses temas. Eu, particularmente, estive reunido virtualmente com o INPI no mês passado, não com o chapéu da BPI, mas da Câmara Internacional de Comércio, tratando desse mesmo assunto, e é sempre uma troca muito importante, muito interessante de experiências e de perspectivas. Então, teremos o Dirceu contando para a gente o que o INPI tem feito, quais são as posições atuais na análise de contratos, quais são as diretrizes internas que vêm sendo observadas, enfim, vem contar para a gente o que vem acontecendo. E teremos também, logo depois da apresentação do Dirceu, uma apresentação do Márcio Junqueira Leite. O Márcio é meu colega aqui no Pinheiro Neto, é nosso consultor na área de propriedade intelectual, tem extensa experiência na área de mais de 20 anos. O Márcio vai falar sobre a Lei da Liberdade Econômica, que completou um ano recentemente e traz uma série de consequências muito interessantes para vários ramos do direito, e não é diferente na propriedade intelectual, né? Quando nós tratamos especificamente de contratos e verificamos o que diz a Lei da Liberdade Econômica, podemos analisar e ter certeza que há uma série de consequências que se produzem na área de propriedade intelectual. Temos, por exemplo, a questão da liberdade das partes contratarem, do princípio da menor intervenção do Estado nas relações privadas. Tudo isso o Márcio vai abordar, e é um contraponto interessante, porque uma reflexão interessante, porque nos faz pensar se seria possível um passo além daquele que foi dado pela Instrução Normativa 70, que já estabeleceu uma liberdade muito grande entre as partes, mas nos faz pensar se a Lei da Liberdade Econômica daria maior liberdade ainda para as partes transigirem. Então, por exemplo, hoje no Brasil não se conhece a figura, não existe a figura da licença de tecnologia, existe só a transferência de tecnologia, a transferência assim entendida como transferência definitiva.
E aí fica já uma pergunta no ar: será que a Lei da Liberdade Econômica poderia permitir que as partes combinassem uma licença de tecnologia que retornaria a parte licenciante ao final do contrato? Então, são algumas provocações aqui que nós teremos ao longo das apresentações. Bem-vindo a todos, e sem mais demora, passo a palavra ao Dirceu para que faça a sua apresentação a respeito, então, da atual fase, do atual momento do INPI na análise de contratos. Obrigado. Dirceu, você tem a palavra. Acho que está no mudo o seu microfone. Opa, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade da BPI de estar fazendo essa apresentação aqui com vocês. E também agradecer então as palavras do Zé Mauro, e também que falou sobre a questão dos contratos de transferência de tecnologia, e que é o que a gente vai estar falando aqui no nosso painel dessa tarde. Também cumprimentar o Márcio, que a gente já teve alguns encontros, e assim, acho que é muito bom a gente estar discutindo essa parte sobre transferência de tecnologia, sobre contratos de transferência de tecnologia, que também é uma das áreas finalísticas do nosso instituto. Não é só a questão de receber, analisar e decidir patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, topografia de circuito integrados e programa de computador, mas também tem essa questão, então, da averbação dos contratos relacionados à licença de propriedade industrial, a transferência de tecnologia, também as franquias. Bom, eu estou com um problema aqui no compartilhamento da minha apresentação. Eu vou pedir para a organização, então, mostrar a tela da apresentação, porque eu tentei mexer aqui, parece que a minha apresentação não estava saindo. Então, aí o pessoal da organização ele vai fazer, então, mostrar a apresentação. Então, aqui... Então... Oi? Eu tenho a sua apresentação aqui, eu vou fazer... Acho que a organização já está fazendo. Já está fazendo? Ótimo. Então, tá bom. Então, assim, aí pode passar para o próximo slide, por favor? Então, bom, como o Zé Mauro mencionou, nós, desde 1º de julho de 2017, com a Instrução Normativa número 70, nós estabelecemos novos procedimentos administrativos, então, para análise dos contratos de transferência de tecnologia, licença e cessões de direitos de propriedade industrial e as franquias. Tá? Então, assim, o que com a IN 70 nós deixamos de analisar no nosso arcabouço ferramental de análise dos contratos? Nós não analisamos os contratos à luz da legislação fiscal, tributária, de remessa de capital, como está descrito também no certificado de averbação e de registro que vocês recebem, né? Então, nós não fizemos nós não utilizamos esse arcabouço para fazer análise, mas não quer dizer que esse arcabouço tributário, fiscal e de remessa de capital ela não tenha se exaurido, ela está vigente, os agentes eles precisam estar obedecendo essa legislação, então o efeito da averbação então produzir efeitos perante terceiros, né? O efeito erga omnes, né? Então, em relação à questão dos contratos. Tá, próximo, por favor. E aí, então, ou seja, o que então então essa legislação ela não deixou de existir. Nós fazemos então essa análise ex ante. Nós não fazemos. Então, o que nós fazemos então de uma análise ex ante? O objeto, ou seja, se o objeto do contrato ele está relacionado, se ele tem as marcas, as patentes, os desenhos industriais depositados ou concedidos no Brasil, aí vem a questão da CUP, o princípio da territorialidade,
se a questão na franquia, se você tem aqueles direitos depositados no Brasil também, bem como o modelo de negócio, o acesso a COF, né? Então, a circular de oferta de franquia, tá? Então, isso também a gente tem analisado, e também os contratos de fornecimento de tecnologia, se tem a efetiva transferência de tecnologia, como o Zé Mauro mencionou na introdução. Tá? Próximo, por favor. Então, assim, o que nós temos feito assim, nos contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica para ver se tem se eles são têm efetiva transferência de tecnologia. E no caso do serviço de assistência técnica, se são aqueles efetivos contratos que têm transferência de tecnologia ou aqueles serviços que não são associados à transferência de tecnologia, que está na nossa resolução 156 de 2015. Então, o que nós temos analisado também, se o objeto do contrato de serviço também não se enquadra daqueles parâmetros da 156, que é a questão de logística, serviço de consultoria jurídica, serviço de consultoria comercial, alfandegário, a cópia simples de programa de computador. A gente só analisa a questão do programa de computador quando tem a efetiva transferência do código-fonte, conforme o artigo 11 da Lei 9609 de 1998. Tá? Então, nós analisamos essa questão. Então, quando a gente analisa o fornecimento de tecnologia, aí tem essa questão se tem código-fonte ou não, tá? Quando é relacionado a programa de computador. Tá? E aí também nós fazemos, então, análise de anterioridade para ver se não tem nenhum objeto que tenha no mesmo tempo de vigência dos dois contratos que foram apresentados para o NPI. Se o objeto é o mesmo, se tem interposição temporal dos objetos do contrato. E aí, então, nós analisamos também os contratos de licença, e também que nós vemos se as anterioridades, se tem alguma anterioridade, se tem contratos entre as mesmas partes e os mesmos direitos. Tá? Se ocorrer isso, um dos contratos ele vai ser indeferido. Tá? Também nós temos aqui a questão se o contrato tem licença exclusiva ou não exclusiva. Se for exclusivo, só pode ser um único contrato, tá? Relacionados aos direitos objeto do contrato. E aí, então, em termos de franquia, então, nós temos então a nova lei de franquia, que foi aprovada no final do ano passado, dia 26 de dezembro de 2019, a Lei 13.966. Então, nós temos essa lei e que também dá as condições que nos subsidia na questão da averbação dos contratos. Próximo, por favor. Então, mas o que o NPI deixou de observar com a Instrução Normativa número 70 e de 2017, que ele está ainda em vigor, ou seja, essa legislação fiscal, tributária de remessa de capital está em vigor, ou seja, que as empresas vinculadas eles só podem remeter para o exterior a título de royalties no limite da dedução fiscal. Aí a portaria 436 de 58, o artigo 12 da Lei 4131 de 62 e o artigo 50 da 8383 de 1998. Desculpa, 91. E também, ou seja, aquele período, a gente não analisa mais a questão da dedutibilidade fiscal dos contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica, da dedução fiscal de 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos, desde que justificado. Então, ou seja, como está previsto no artigo 12. Lógico que entre empresas vinculadas, os contratos de fornecimento de tecnologia e os contratos de serviço e assistência técnica só podem remeter no limite, no período de 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos. Tá? Então, conforme a lei. Então, próximo, por favor. Então, deixa eu, se você me permitir, queria me valer aqui da minha posição de moderador para te fazer algumas perguntas. Nesse slide que você menciona coisas que deixaram de ser analisadas pelo INPI, sim, isso não significa naturalmente que
a parte que submeteu o contrato não esteja sujeita a uma fiscalização futura por parte da autoridade fiscal, correto? O que acontece simplesmente é que a averbação do contrato pelo INPI ou o registro do contrato pelo INPI não implica necessariamente que não possa haver depois uma outra fiscalização por parte de autoridades competentes. É correto o entendimento? É correto o entendimento, Zé Mauro. Tanto é que, assim, foi editado em 2017 a lei de fiscalização do Banco Central, do processo administrativo de fiscalização do Banco Central. E aí tem algumas sanções, né? Caso a remessa de pagamentos para o exterior esteja irregular. Aí tem várias sanções lá, até para o banco operador que realizou a remessa. Então, aí uma das sanções é uma multa que equivale entre 0,5% da transação até 2 bilhões de reais. Agora, eu não me lembro o número da lei exata que o Banco Central tem feito, mas assim, tem essa lei que assim, aí tem toda uma circular do Banco Central que regulamenta essa fiscalização. Tá? E também assim, a própria Receita Federal, no aspecto tributário, ela também tem feito as fiscalizações dos contratos, porque tem essa questão da dedutibilidade fiscal. Então, a dedutibilidade fiscal, ou seja, varia por setor econômico, né, como está na portaria 436, e também para empresas vinculadas, para fornecimento de tecnologia e assistência técnica, são aqueles 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos, conforme o artigo 12 do parágrafo 3º da 4131 de 62. Então, hipoteticamente, se uma empresa submete um contrato, as empresas são vinculadas, ela estabelece em contrato o pagamento de 10% de royalties durante o período de 15 anos, o INPI não vai se imiscuir nessa questão, vai averbar, vai registrar o contrato, mas sem prejuízo que haja uma fiscalização posteriormente. Quer dizer, não há uma presunção de validade do ato, de forma alguma. Então, o que o INPI tem feito, ou seja, como está escrito na própria Instrução Normativa 70 e na própria resolução, é o prazo declarado do contrato. Tá? Então, o prazo declarado do contrato, se no contrato de fornecimento de tecnologia for de 15 anos, vai sair os 15 anos no certificado. Mas não quer dizer que a Receita Federal, baseado no pressupostos legais, ela vai fiscalizar. Então, quer dizer que no 11º ano a empresa não pode fazer dedução fiscal desses royalties a partir desse contrato, porque extrapolou os 10 anos. Lógico, tem o primeiro quinquênio, mas tem que a fiscalização, assim, a Receita vai verificar. Será que a empresa vai ter que justificar a necessidade do segundo quinquênio, ou seja, da questão de transferência, se vai ter efetiva transferência de tecnologia, por que ela quer renovar esse prazo por mais 5 anos. E aí, lógico, no 11º ano não tem nem o que deduzir, porque a lei menciona são 10 anos, então, a partir do 11º ano não tem essa questão da dedutibilidade fiscal. Né? Tá bom, então, obrigado, Disseu. Que isso, as ordens. Então, assim, o que também não está saindo do certificado de averbação, principalmente naqueles contratos de serviços, são aquelas despesas relacionadas com visto, viagens, aquisição de equipamentos. O que sai no certificado de registro para contrato de serviços somente são aqueles valores relacionados à transferência de tecnologia. Aqueles valores que estão relacionados na resolução 156, eles saem, então, em uma carta mencionando que esses serviços não são passíveis de registro por não se enquadrarem como transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211 e também nos termos da resolução 156. Tá? E aí, como eu disse, já respondendo ao Zé Mauro, então, assim, a questão do prazo declarado do contrato, o valor declarado do contrato, não vai refletir a legislação fiscal tributária de remessa de capital. Mas
mais uma vez, não quer dizer que não tenha nenhuma fiscalização a posteriori por parte da Receita Federal e do Banco Central. Ou seja, então isso é possível e aí, assim, conforme a lei, tem as sanções previstas em lei, tá? Em termos do remessa irregular ao exterior e também de dedução fiscal indevida nos contratos nos contratos averbados no NPI. Próximo, por favor. Então, assim, aí tirando essa questão do portfólio aí voltando assim, para o nosso portfólio de serviços, o que nós fazemos, né? Acho que assim, a gente tem alguns membros novos aí da BPI, então, assim, que estão nessa área de averbação de contratos. Então, qual que é o nosso portfólio de serviço? É a averbação dos contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e topografia de circuito integrado. Tá? 2, é o registro, então, dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviço de assistência técnica e científica e franquias. 3, então, é consultas de minuta de contrato. Assim, a gente tem muitos contratos de serviço de assistência técnica que não são passíveis de registro no NPI, por não se enquadrarem como transferência de tecnologia e estarem aderentes à resolução 156. Então, os bancos operadores, com algum receio, eles solicitam uma carta do NPI para ver se esse contrato ele é ou não transferência de tecnologia, porque aí tem a questão das rubricas lá do Banco Central para fazer a remessa ao exterior. Então, porque esses contratos que se enquadram na 156, eles não vão ser remunerados como transferência de tecnologia, vai ser uma outra rubrica do Banco Central. Então, assim, há essas consultas do usuário para ver se o contrato ele efetivamente se caracteriza como transferência de tecnologia ou não. Bem como ver o que precisa desse contrato para se adequar à resolução 199 e à IN 70. Tá? E, por último, nós emitimos as certidões para dizer quais são os contratos que já foram averbados, então, para essas empresas. Tá? Ou por essas empresas tiveram contratos averbados no NPI. Então, ou seja, a gente se baseia muito mais na publicação. Essa certidão é para dar um carimbo que houve contratos já averbados no NPI. Tá? E aí, lógico que os serviços que são solicitados no NPI, somente as partes do contrato, ou com seus devidos procuradores, podem fazer a solicitação. Por que isso? Porque nós temos essa questão, então, de proteger o conteúdo contratual. Isso está previsto na Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto 7724 de 2012, artigo 5º, parágrafo 2º. Tá? Próximo, por favor. E aí então, assim, quais são as nossas modalidades de contratos averbados, então, pelo NPI? Então, nós averbamos, então, contratos de... próxima tela, por favor. Os contratos de licença e cessão de registro de marcas. Tá? Então, a licença é a que autoriza terceiros. Pode... Anterior, por favor. Aí. Então, licença que você vai autorizar terceiros a utilizar o registro de marcas, e a cessão é a transferência de titularidade do registro de marca. Assim como a licença de patentes é a questão da autorização para terceiros explorar essa patente. E a cessão é a transferência de titularidade. Assim como o desenho e topografia de circuito integrado. E aí, então, assim, nós temos os contratos de fornecimento de tecnologia, como o Zé Mauro já mencionou na sua fala inicial. Então, o que nós consideramos como fornecimento de tecnologia? A aquisição definitiva da tecnologia para a produção de bens e serviços que a empresa cessionária vai necessitar para produzir o acesso dessa tecnologia para produzir esses bens e serviços. E o serviço de assistência técnica vem a ser, então, toda uma assessoria ou capacitação da empresa necessária para a empresa cessionária para que ela possa estar produzindo determinado bem ou serviço.
Aí também nós temos, por último, então, o contrato de franquia, que são aqueles contratos que é uma adesão ao modelo de negócio proposto pelo franqueador. Tá? Então, o franqueador ele propõe então esse modelo de negócio, e aí tem os franqueados que fazem a adesão no modelo de negócio e aí ele consegue então vai explorar economicamente, e o franqueado vai pagar royalties e outras taxas para o franqueador. Então, essas são as modalidades contratuais averbadas e registradas pelo INPI. Próximo, por favor. Aí nós vamos estar discutindo a lei da liberdade econômica, que é objeto desse painel. Então, assim, a lei da liberdade econômica, como o Zé Mauro mencionou, ele também parte do princípio da Constituição da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica entre as partes. Então, mas assim, o que menciona assim, o parágrafo 1º do artigo 1º é que quando o contrato ele vem para o registro público, tá? Ele tem que ser aderente à questão da aplicação e da interpretação então, da legislação relacionada ao direito econômico, ao direito empresarial, ao direito civil, e também a questão do registro público. Então, quando as partes vêm para o NPI para fazer o registro ou a averbação desse contrato, então ele está vindo no registro, pro registro público, trazendo para o registro público esse contrato para poder ter, então, a questão de direito perante terceiros, que é previsto, então, na Lei de Propriedade Industrial, nos termos do artigo 62, 121, 140 e o 211 da Lei de Propriedade Industrial. E aí, lógico, que esse efeito perante terceiros também, esse terceiros também ele está relacionado com os órgãos de controle, como o Zé Mauro mencionou, ou seja, esse contrato, esse certificado de averbação que é emitido pelo INPI, também é subsídio para análise das autoridades, tanto fiscais quanto de remessa de capital para o exterior. Então, ou seja, nós temos que, quando vem para o registro público, obedecer à tramitação e aplicação da lei do registro público e do direito econômico. Próximo, por favor. E aí, lógico que nós, como servidores públicos, nós temos que também seguir, ou seja, como há uma questão da aplicabilidade da lei do registro público, do direito econômico, do direito empresarial, do direito civil, e dos outros direitos que estão previstos no parágrafo 1º, então, na Constituição, como nós somos servidores públicos, nós só podemos fazer o que está na lei, ou seja, então, do princípio da legalidade, que é o artigo 37 da Constituição Federal. Próximo, por favor. Que menciona, ou seja, que a administração pública só vai poder, então, atuar dentro do princípio da legalidade, da impessoalidade. Então, quando tem esse princípio da legalidade, nós só podemos atuar no que está na lei, ou seja, então, no que está previsto em lei. O que não está previsto em lei, a gente não pode fazer, então, atuar. Diferente do direito privado, ou seja, o direito privado, ele pode, o que não está na lei, ele pode executar. No direito público, ele é diferente da questão da atuação da aplicabilidade das leis. Então, no direito público, nós nos baseamos nos princípios legais. Próximo, por favor. Então, quando a gente vê os contratos de fornecimento de tecnologia, que é a questão da aquisição do conhecimento não baseado em direito de propriedade industrial, entre parênteses, o know-how, tá? Ou a licença de tecnologias não passível de patentes ou não foram patenteadas no Brasil. Então, isso no ordenamento jurídico brasileiro, na Lei 9279, não tem menção à questão de licença de tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial. Ou seja, esse objeto ele não existe no nosso ordenamento. Então, ou seja, o que está na lei de propriedade industrial está a licença de patentes, a licença de desenho industrial e a licença de marcas. Então, ele não tem uma previsão legal
da licença, então, de tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial baseada no know-how. E aí, ou seja, pegando o princípio constitucional do artigo 37, mas conjugado com a própria lei do Código Civil, então o artigo 166 ele menciona no inciso 4 que o negócio jurídico é nulo quando não revestir da forma prescrita em lei, ou seja, então como a licença de know-how ou a licença de tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial não está prevista em lei, nós não podemos fazer a questão dessa averbação. Nós só podemos fazer a averbação ou o registro do contrato daqueles contratos que são baseados da transferência definitiva de tecnologia. Dirceu, se você me permite, então, queria fazer também uma observação aqui, na verdade, uma pergunta para você em relação a esse ponto. Então, hoje, se for apresentado um contrato ao INPI com disposições que indicam a licença da tecnologia, ou seja, que ao final do contrato, aquele que recebe a tecnologia, ele vai deixar de utilizá-la ao final do termo que tiver sido ajustado entre as partes, esse contrato ele não seria averbado pelo INPI por se entender que ele não se revestiria da forma prescrita em lei. É isso? O que a gente solicita, a gente faria uma exigência para ele adequar essa cláusula. Tá? A gente não indefere, assim, no primeiro momento a gente solicita para ele fazer as adequações necessárias. Tá? Então, e aí ele faz as adequações e nós emitimos o certificado. Tá? Então, hoje nós fazemos esse procedimento, tá? De adequação dessa cláusula contratual. Mas, assim, é isso que nós fazemos. A gente não indefere logo de cara, não. A gente faz uma exigência para adequação. Tá. E aí, lógico que como tem aqueles prazos de 60 dias que podem ser que a gente aceita uma petição de prorrogação, então a gente fica esperando o requerente fazer essas adequações. Próximo, por favor. E lógico, assim, aí que não quer dizer que essa questão o contrato, como menciona na própria lei de propriedade industrial, ele não precisa ser averbado no NPI, ou seja, a averbação é um ato facultativo para as partes. Então, se vocês verem o artigo 62, parágrafo 2º, o artigo 140, parágrafo 2º, ele menciona que a questão para prova de uso não é necessário fazer a averbação do contrato. Tá? Então, assim, a averbação a averbação e o registro do contrato eles não são item obrigatório. A gente não é uma questão mandatória. A lei não menciona que é uma questão mandatória. Mas se o agente econômico, se o requerente quiser fazer a remessa a título de royalties e ter a benesse da dedução fiscal por aquisição de tecnologia, então ele precisa fazer a averbação, conforme o artigo 50 da Lei 8383 de 1991. Ele menciona que para ter essa questão da dedução fiscal, quem faz a declaração do imposto de renda pelo lucro real, então ele precisa apresentar o certificado de averbação lá quando fizer a declaração do seu imposto de renda, para ter a dedução fiscal. E aí entra mais uma vez essa questão que o Zé Mauro já mencionou no início, da fiscalização, ou seja, então, quando fizer a apuração do imposto de renda, então vai ser vista essa questão se tem ou não o certificado de averbação em termos para fazer a dedução fiscal. Então, por isso que nós temos essa questão aí da dedução fiscal, que precisa, então, passar pelo NPI. Mas se o agente econômico não precisar fazer
não queira fazer a dedução fiscal ou vá remeter para o exterior por outras rubricas do banco constante no Banco Central, então ele não é obrigado a fazer então a averbação. Então, ou seja, essa questão da adequação assim, a adequação aos trâmites do NPI ele só vai ser necessária quando eles quiserem tanto a dedução fiscal quanto a remessa a título de royalties no Banco Central. Tá? Então, próximo, por favor. Assim, aí, assim, o que também a gente tem essa discussão é que, assim, aí a gente vem um outro contraponto, ou seja, a franquia ela já é regulada numa lei específica, ou seja, então tem a Lei 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que entrou em vigor em final de março desse ano. E aí está bem claro, ou seja, que é uma adesão ao modelo de negócio da empresa em que o franqueador vai autorizar o uso dos direitos de propriedade intelectual e mais a questão dos direitos associados à produção e distribuição exclusiva ou não exclusiva dos produtos e serviços. Então, também está relacionado ao método e sistema de implantação e de negócios, sistemas operacionais desenvolvidos pelo franqueador. Então, ou seja, é uma questão que aqui, assim, não tem a correspondência de um contrato de fornecimento de tecnologia ou uma licença de know-how, porque aqui ele menciona que é uma questão da autorização do franqueador para usar ao franqueado para adesão ao modelo de negócio, ou seja, há uma autorização. Lógico que essa autorização é por tempo determinado. Esse é o modelo das franquias empresariais que nós temos regulados aqui no Brasil. Então... Esse é um ponto interessante, Dirceu, pelo seguinte, acho que só para ficar claro para todos, a gente já discutiu esse assunto outras vezes e esse ponto veio à tona, né? E o argumento que foi apresentado foi o seguinte: a licença de tecnologia ela seria possível de uma maneira abrangente para toda e qualquer situação, porque no caso do contrato de franquia, esse uso temporário da tecnologia ele já é previsto na lei. Então, se a própria lei, no contrato de franquia, estabelece que o know-how vai ser utilizado durante um determinado período e, ao final da relação contratual, ele vai deixar de ser utilizado, não haveria impedimento, eu pelo menos já antecipo aqui a minha opinião, não haveria, em tese, impedimento para que a transferência de tecnologia, de uma maneira mais ampla, para outras situações, também acontecesse de uma maneira temporária. Então, esse é um ponto interessante, eu não vou entrar em maiores detalhes agora, vou deixar para o final para a gente debater, mas esse realmente é um ponto interessante. Eu entendo a sua posição no sentido de que, quando a gente fala de contrato de licença, a gente está falando de um contrato sujeito a uma regulamentação própria, com regras próprias, que não se confundiriam com o contrato de transferência de tecnologia tratado de uma maneira mais ampla lá na Lei da Propriedade Industrial. Assim, então, assim, porque são objetos diferentes, são instrumentos jurídicos diferentes. Então, aqui na lei de franquia, ele está definindo o que é um sistema de franquia, o que é uma adesão ao modelo de franquia. Então, assim, não tá mencionando a questão de uma licença per si. Ela está falando qual que é o pacote que o franqueado vai poder utilizar durante o período de vigência contratual. Então, assim, a lei de franquia ele deixa assim bem claro esse escopo do artigo 1º com relação a essa questão do modelo. Então, até a lei menciona autoriza, né? Então, ou seja, permite para um determinado momento. Então, assim, isso já está claro dentro do ordenamento assim, jurídico do instrumento da franquia. Então, esse é o nosso posicionamento com relação à questão da franquia, e aí não existe para nós nenhuma contradição da nossa análise quando a gente analisa o contrato de fornecimento de tecnologia com o contrato de franquia, porque tem amparo legal aqui. Então,
a nossa interpretação. Como a gente mencionou que a gente tem que se basear no princípio da legalidade. Tá? Bom, próximo, por favor. E aí, assim, já que a gente já apresentou nossa visão de posicionamento com relação a essa questão da lei da liberdade, então, assim, a gente vai falar só rapidamente, indo para os finalmente, essa questão do fluxo do período da verbação, né? Então, nós recebemos o pedido pelo peticionamento eletrônico, nós temos o nosso exame formal, nosso exame técnico, e se atender tanto o exame formal quanto o exame técnico, nós emitimos o certificado de averbação. Caso não haja uma adesão tanto no exame formal quanto no exame técnico, então nós emitimos uma exigência. Tá? E essa exigência tem 60 dias para serem cumpridas. Caso não haja nenhuma petição ao processo no período de 60 dias, nós arquivamos o processo. Tá? Então, aí, lógico que também, se houver algum indeferimento do processo, então há também esse resultado do indeferimento. Tá? E aí, então, há uma questão, aí também tem a questão dos recursos, que só podem ser feitos 60 dias após a emissão da decisão do NPI. Tá? Próximo, por favor. E aí, então, assim, nós temos, assim, quem pode apresentar o peticionamento? Então, quem pode apresentar o peticionamento é somente uma das partes do contrato, ou por seu procurador. Tá? Então, terceiros sem autorização não podem apresentar o contrato para o NPI. E aí, então, isso é motivo de indeferimento. É um dos motivos de indeferimento. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo. Aí, então, assim, nós temos os documentos que nós apresentamos, né, que são necessários, que é o formulário eletrônico, que é o contrato, que aí, se assinado no exterior, tem que ser notarizado ou notarizado, ou com legalização consular, ou com apostila, dos países membros do Acordo de Haia. Então, nós aceitamos a apostila. Nós aceitamos também todo e qualquer documento com assinatura digital, tá? Quer seja do padrão ICP Brasil, tá? E também, assim, o que nós solicitamos nesses contratos assinados digitalmente, com assinatura digital, é que tenha a emissão da empresa certificadora da autenticidade do documento assinado digitalmente. Tá? Então, para que a gente possa conferir aquela questão do código que é emitido quando se emite a assinatura digital. Lógico que todo e qualquer documento emitido no exterior, ele precisa ser traduzido para a língua portuguesa. Tá? Assim, então, assim, a gente solicita também a tradução, a carta explicativa é opcional, mas assim, acho importante assim, até para as empresas apresentarem os seus argumentos, ou mencionar que tal cláusula de remuneração, a remuneração está na cláusula tal, o prazo de vigência está definido na cláusula 15 do contrato. Então, ou seja, você tem isso. E uma questão que as pessoas falam é da ficha cadastro, né? Ou seja, a ficha cadastro para nós é para a gente ter o documento, para a gente poder fazer a conferência dos dados cadastrais da empresa cessionária. Tá? Então, assim, isso é importante, mas assim, sobre essa questão da empresa. Mas as informações contidas na ficha cadastro, ela, como eu mencionei anteriormente, elas não são passíveis de, assim, não são disponibilizadas para terceiros, por conta da lei do acesso à informação, que é sigiloso, então somente as partes podem ter acesso ao contrato, então, e aos documentos apresentados. E aí uma outra questão também que precisa, assim, que as partes precisam também, quando apresentar o contrato, é a questão do comprovante de recolhimento da retribuição, ou seja,
quando fizer o peticionamento, tem que já ter sido pago a GRU ao submeter para o NPI. Tá? E também, assim, a procuração de representação perante o NPI, ou seja, então tem que ter a procuração para quem, se é o representante da empresa cedente ou cessionário. Tá? Próximo, por favor. Então, aí nós analisamos a estrutura do contrato, tá? Que assim, uma estrutura preliminar seriam essas. Tá? Próximo, por favor. E aí, ou seja, o objeto do contrato. Próximo, por favor. Que eu acho que eu já estou passando. Aqui é o prazo que nós analisamos, que a gente analisa assim. O prazo dos direitos ele vai ser só até o limite da vigência dos direitos, e nós temos que o contrato de fornecimento de tecnologia e o serviço de assistência técnica tem que ser prazo determinado, com dia, mês e ano. De início, dia, mês e ano de término. Tá? Próximo, por favor. Aí o valor, tem que ter o valor declarado do contrato, tá? Que aí a gente já falou que pode ser o valor declarado e assim, se não aderir à legislação tributária e de remessa de capital, as autoridades competentes vão analisar esse valor ou esse prazo. Tá? Próximo, por favor. Aí, então, assim, o que nós fazemos, quais são os prazos? Assim, as pessoas sempre perguntam dos prazos. Os nossos prazos de emissão de decisão relativa ao requerimento e aos peticionamentos é até 30 dias. E assim, acho que vocês, como usuários do nosso sistema, então, percebem que nós fazemos um esforço para colocar as nossas decisões publicadas em até 30 dias a contar da data da publicação da notificação na RPI. Acho que isso vocês estão tendo. E assim, o prazo de cumprimento de exigência é 60 dias. Lógico que pode haver necessidade de mais tempo, então pode-se solicitar uma prorrogação de prazo para cumprimento de exigência. Mas tem que ser dentro desse prazo de 60 dias. Próximo, por favor. E assim, todas as nossas decisões elas estão disponibilizadas no Busca Web. Tá? Desde 2017, vocês têm acesso tanto às cartas de exigências quanto os certificados de averbação ou de registro. Tá? Próximo, por favor. Assim, uma questão que a gente sempre observa é que quem fez o peticionamento, somente aquele que fez o peticionamento que vai ter o acesso às nossas decisões. Tá? Somente com aquele login e senha do usuário. O outro usuário não vai poder ter acesso. Tá? Próximo, por favor. Aqui é o extrato que é publicado na RPI, tá? Desse contrato. Tá? Próximo, por favor. Bom, aí, muito obrigado. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, nós trabalhamos com Fale Conosco. Tá? O nosso Fale Conosco, nós temos uma prerrogativa. Assim, nós trabalhamos com respostas até 2 dias úteis. Tá? Para responder para o usuário, acho que nós não desamparamos o usuário, acho que o usuário pode estar usando o Fale Conosco para questão de dúvidas procedimentais. Nós estamos à disposição, tá? Pelo Fale Conosco. Nós, assim, tem o nosso guia básico dos procedimentos de averbação do contrato, que você tem todos os procedimentos, tá? Do processo de averbação. Bom, enfim, acho que eu passei muito do tempo e eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. E aí, eu passo então a palavra para o Zé Mauro e eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Obrigado. Dirceu, muito obrigado aí pela sua apresentação extremamente detalhada e didática. É importante ver a evolução da análise de contratos pelo INPI e também ouvir a sua posição quanto ao impacto da Lei da Liberdade Econômica. Acho que ficou claro para todos que, por uma questão de se entender que os contratos submetidos ao INPI estão sujeitos a disposições específicas e que não seria possível abrir mão de determinados requisitos e
características desses contratos para admitir outras formas de contrato, a lei de liberdade econômica ela impediria, então, por exemplo, licença de tecnologia e outros tipos de contrato. Eu anotei aqui algumas perguntas, mas, em benefício do tempo, eu vou passar a palavra para o Márcio, que vai fazer algumas provocações nesse sentido, uma apresentação mais focada na lei da liberdade econômica, autonomia de vontade das partes, menor intervenção do Estado, e aí espero que a gente tenha um tempinho ao final aqui para discutir esse tema. Márcio, fica à vontade, você tem a palavra. Boa tarde a todos, agradeço ao Zé, ao Dirceu, para mais uma vez a gente conseguir debater esse tema, a BPI, principalmente, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tânia, se você conseguir passar também, acho que fica mais fácil, para não ter que mexer aqui no computador, mas antes da apresentação, primeiramente queria fazer um elogio aqui ao Dr. Dirceu, que ele realmente, a área dele do NPI, a gente como usuário, é a área mais rápida do NPI, é de longe para qualquer coisa, tanto fale conosco a verdade, que ele responde em 48 horas, e os contratos têm sempre uma decisão bem antes do prazo legal de 30 dias. E também queria fazer começar a minha provocação, porque o NPI foi bastante corajoso quando editou a IN70, a IN70 que contou bastante com a participação da BPI à época, e a IN70 foi uma decisão eminentemente política e interpretativa. Então, a despeito de qualquer decisão, qualquer nova lei, qualquer alteração legislativa, o NPI alterou a sua intervenção nos contratos, deixou de fazer a intervenção, a análise fiscal e cambial dos contratos submetidos à averbação, sem a necessidade de nenhuma alteração legislativa. E aí o que eu vou tentar defender aqui é que, eu acho que antigamente já era possível que o NPI averbasse contratos de licenciamento de tecnologia, intervisse menos, com o aumento até do escopo, e hoje com a lei de liberdade econômica nós temos mais motivos ainda. Aliás, poderia até se dizer que muitas das intervenções que o NPI faz estariam até em desacordo com essa lei. E também eu acho que é legal porque a gente evolui um pouco no debate, porque não é a primeira vez que o doutor Dirceu a gente discute aqui, o Zé Mauro também. Então, ele fez a lição de casa dele, já trouxe alguns argumentos que a gente traz, mas eu também fiz a minha, então a gente consegue trazer alguns contrapontos também ao que ele passou. Tânia, conseguiu colocar a apresentação, por favor? Minha ideia é passar rapidamente a Lei de Liberdade Econômica. O doutor Dirceu já trouxe alguns apontamentos ali de alguns artigos, mas a minha ideia é passar, pensei alguns pontos dela que acho que podem ser aplicáveis ao INPI, para depois a gente tratar especificamente de como isso pode afetar a atuação do INPI nos contratos, de novo, sempre sob uma análise interpretativa, talvez política, independentemente de qualquer alteração legislativa, porque, na minha visão, a lei já permite essa interpretação, tanto a LPI quanto a Lei de Liberdade Econômica, sem a necessidade de qualquer alteração legislativa e até violação do princípio da legalidade ou da Constituição. Pode passar, por favor. A Lei de Liberdade Econômica, na verdade, ela resulta dessa MP 881 de 2019, logo no início, né, do atual governo. Depois foi convertida em lei já em setembro de 2019, e um decreto aqui em dezembro de 2019, que tem por objeto desburocratizar o Estado brasileiro. Pode passar. O Brasil tem das piores posições no ranking de liberdade econômica e facilidade para a realização de negócios, isso de acordo com o Banco Mundial, Heritage Foundation e vários outros institutos. Então, realmente, a gente sabe, né, que o Brasil, essa tradição ibérica, ele é um país bastante burocrático, e a MP 881 trouxe novos princípios para realmente tentar destravar e desburocratizar a atuação
do particular e também do Estado com relação à liberdade econômica. E trouxe princípios básicos, que são a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, boa-fé do particular perante o poder público, intervenção mínima e excepcional do Estado sobre as atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Todos esses princípios, eu entendo, se aplicam aqui nos contratos que são analisados pelo INPI, até porque a propriedade intelectual, que é a matéria do nosso estudo, é também objeto, né, uma extensão do princípio de liberdade econômica. Pode passar, por favor. Então, a Lei de Liberdade Econômica ela trouxe alterações principiológicas em várias normas de direito privado e de direito público e alterações diretas no Código Civil, que acho que afetam diretamente a nossa discussão. Esse artigo 1º já foi trazido até pelo Dr. Dirceu aqui, eu vou passar bem rápido, mas, na verdade, é só para mostrar que a Lei de Liberdade Econômica também tem repercussão no direito público e, especificamente, na intervenção do Estado na liberdade econômica ou intervenção do Estado na atividade empresarial. Então, ela não se aplica somente ao empresário, à pessoa que quer abrir uma empresa, celebrar um negócio entre duas empresas, mas também a atuação do Estado sobre essas atividades. Então, também o INPI está sujeito à Lei de Liberdade Econômica, e acho que em relação a isso a gente não tem nenhuma divergência. Pode passar, por favor. Então, princípios de liberdade econômica, eu já falei, acho que a gente pode passar aqui, que são os mesmos que estavam na MP. Pode passar, por favor. Então, acho que dos artigos aqui que importam para a nossa discussão. Dever da administração pública, então aqui é o INPI também, no exercício da regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual essa lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, que não existe previsão explícita em lei, artigo 211 da LPI, principalmente com relação a fornecimento de tecnologia, evitar o abuso de poder regulatório de maneira a, indevidamente, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Isso acho que é uma burocracia que a gente vai tratar também um pouco, que é a ficha cadastro, mas acho que nisso a gente já tem uma convergência um pouco maior, porque eu sei que o Dr. Dirceu tem trabalhado na revisão até de algumas daquelas disposições. Pode passar, por favor. Alterações específicas no Código Civil. Então, interpretação do contrato, né, do negócio jurídico, vai corresponder ao comportamento das partes, à boa-fé, o que foi mais benéfico. E acho que importante aqui para a gente, parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Ou seja, aqui traz uma situação diferente do que o Dr. Dirceu trouxe, do princípio da estrita legalidade. Primeiro porque, como a gente vai ver, não existe uma previsão específica ou mesmo uma forma prevista em lei em relação pelo menos ao contrato de transferência de tecnologia, que tem apenas um artigo, que é o 211, na lei da propriedade industrial. E se a lei traz a possibilidade das partes celebrarem negócios jurídicos até diversos, né, do que diz a lei, quanto mais em situações onde existe alguma dúvida ou até ausência de previsão legal. A gente sabe que o direito público está adstrito ao princípio da estrita legalidade, mas aqui, até o que eu vou defender é que há a possibilidade dessa interpretação distinta, assim como foi feito com a N70, para que essa modalidade contratual passe a ser permitida e cabível dentro da competência do INPI. Pode passar, por favor. Aí o artigo 421 do Código Civil foi alterado para dizer que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
a gente sabe que na IN70, o que o NPI até escreveu quando ela foi publicada, é que iria aumentar a autonomia jurídica à vontade das partes. Na época, até eu escrevi um artigo até questionando um pouco isso, porque por mais que o NPI intervisse e analisasse dentro da competência que era entendida à época fiscal e cambial, isso dava muita segurança jurídica tanto para o Banco Central quanto para a Receita Federal. Então, uma vez que o NPI falasse como ele tinha essa competência ex ante, 99% dos casos se seguia o que o NPI dizia. Hoje, a gente tem visto, até na área tributária do escritório, que às vezes ocorre algumas dúvidas de interpretação, porque a Receita tem vários assuntos e não é especializada, tão especializada quanto o NPI, ainda mais com essa bagunça que a gente tem na regulamentação do NPI, Portaria 436, Lei 4131, 8383, enfim, várias dessas leis que requerem uma interpretação sistemática aí, né, de todo esse arcabouço. Mas o que a gente percebe, e aí fazendo só uma consideração que talvez seja muito empírica do nosso dia a dia, é que o NPI, a despeito de ter dito que privilegiaria a autonomia jurídica da vontade das partes, continuou fazendo algumas intervenções, não mais de cunho da natureza tributária ou cambial, mas ainda algumas intervenções com base nos entendimentos que o NPI sempre teve, no famoso ato normativo 15 de 75, enfim, e outras que a gente entende que poderiam ser flexibilizadas, sobretudo agora, dentro, né, sob a égide da Lei de Liberdade Econômica. Mas vamos lá, também aqui o artigo 421-A diz que as partes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais, seus pressupostos de revisão e de resolução, e que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Tudo isso para dizer que as partes têm autonomia completa dentro da celebração dos contratos e, claro, a lei permite, inclusive, que elas celebrem contratos de forma, negócios jurídicos de forma distinta ao que prevê a lei. Agora, a dúvida ficaria, será que o NPI poderia registrar um contrato, averbar um contrato que não esteja expressamente previsto? Então, vamos chegar lá. Pode passar, por favor. E aí aqui a proposta que a gente entende que poderia ser flexibilizada. O artigo 211 da LPI trata de forma bastante lacônica que o NPI, para que tenham efeito perante terceiros, o NPI averbará os contratos de fornecimento de tecnologia, franquia e similares para que tenham efeito perante terceiros. Ou seja, quais seriam esses contratos similares? E qual que é a nossa visão? Eu lembro até, logo na edição da IN70, houve uma apresentação do Dr. Disseu, que até fiz uma pergunta para ele à época, o que ele entendia sobre os contratos de licenciamento de tecnologia. Ele diz isso, licenciamento de tecnologia não existe no ordenamento jurídico brasileiro, e por isso é que a gente não averba. Nós tivemos um caso, uma vez que, antes até da gestão do Dr. Disseu, de 2012, mas que houve, na verdade, a averbação de uma cláusula nesse sentido, que determinava a licença de tecnologia. A parte, com base na posição do NPI, disse que não iria devolver, embora o contrato tivesse sido averbado com essa disposição. Foi instaurada uma arbitragem internacional na CCI, e o que o Tribunal Arbitral entendeu é que realmente o que valia era o contrato, era a vontade das partes, o que foi estabelecido naquela época, e não a posição genérica do NPI, que sequer foi aplicada naquele caso específico. Mas eu acho que o que vale a gente dizer não existe uma definição do que seja o fornecimento de tecnologia. Isso é uma discussão interpretativa, e acho que aqui a gente pode defender aquele axioma de que quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, o que é o fornecimento de tecnologia? É a venda, né, de uma tecnologia não patenteada. Você vende aquela tecnologia. Se você pode vender, por que você não pode alugar? Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso
vender, por que existe uma proibição de alugar? E a gente sabe que o NPI tem essa visão, talvez mais, como o Zé Mauro falou no início, da fundação do NPI, anos 70, anos 80, que se entendia que o fornecimento de tecnologia era importante para que a empresa brasileira conseguisse se desenvolver. Então, entendendo o contrato de fornecimento como um contrato de ensino. Então, se eu aprendi, eu não posso mais desaprender, e por isso que proibia esse tipo de cláusula. A nossa interpretação é que a licença de tecnologia seria muito mais uma locação da informação. Então, você utiliza aquele know-how, aquele conhecimento por um determinado tempo, e depois, de acordo com a previsão contratual, vontade das partes, o negócio jurídico que elas celebraram, você devolve, assim como você devolve um apartamento que você alugou, um carro que você alugou, qualquer outro bem móvel que você alugou, no caso material, mas aqui também isso serviria para bem imaterial. E acho que hoje em dia, embora a gente entenda a posição que existia no IPI à época, e como o Zé também mencionou de início, essa posição já não tem mais fundamento atualmente. O que a gente vê no escritório hoje é exatamente o contrário. O que a gente vê é que muitas empresas deixam de celebrar negócios no Brasil com medo de que a empresa brasileira passe a explorar aquela tecnologia indefinidamente sem pagar e não devolve. Então, ela prefere celebrar contrato com outros países e não o Brasil. Isso acaba retardando aí o início de alguns negócios no Brasil, ou até impedindo que esses negócios sejam celebrados, porque a gente sabe que se tiver qualquer problema, é difícil que a parte faça com que o outro cesse o uso dessa tecnologia. Então, por isso que a gente, tendo em vista esse novo arcabouço da Lei de Liberdade Econômica, privilegiando o princípio da autonomia da vontade das partes, intervenção mínima, indicações claras das limitações legais, cabe uma revisão do escopo de atuação do NPI, assim como foi feito na EN 70 e na resolução, na resolução 199, que caberia, sim, essa possibilidade. Isso não limitaria a atuação do NPI, como alguns defendem, a um mero órgão cartorário que carimbaria o contrato, dizendo se está em ordem ou não. Muito pelo contrário, isso possibilitaria mais negócios e uma atuação até mais sofisticada, como o NPI faz nos contratos de transferência de tecnologia, ao mesmo tempo que fomentaria a possibilidade de novos negócios no Brasil, que hoje eles são impedidos, tendo em vista essa posição que o NPI defende, que o Dr. Dirceu defende, mas que a gente acha que, até com a posição, com a aceitação desse entendimento, até pela Procuradoria do NPI, analisando o aspecto jurídico, eu entendo que não haveria violação do princípio da legalidade. O artigo 211 dá margem para isso, porque fala contratos de tecnologia, franquia e similares, e também não existe, o artigo 211 também não prescreve nenhuma forma específica. Quando o doutor Dirceu traz aqui o artigo 166 do Código Civil, também fiz minha lição de casa, viu? Que fala da forma que anula o negócio jurídico que não respeitar a forma prescrita em lei. Isso são formas específicas. Isso é, por exemplo, quando um imóvel de determinado valor, a venda desse imóvel tinha que ser averbada no registro público para que tenha validade, pacto antinupcial e vários outros negócios jurídicos que requerem forma especial. A LPI não traz nenhuma forma especial com relação ao contrato de fornecimento de tecnologia. E, por último, como o doutor Dirceu já trouxe também, porque ele colou da nossa última discussão, e o Zé também, o paralelo que a gente faz é em relação ao contrato de franquia. Eu acho que o contrato de franquia tem uma natureza específica, mas é um contrato que, no fundo, ele é uma licença de direitos de propriedade intelectual, incluindo o know-how operacional de fabricação, venda, enfim. E não tem nenhuma disposição específica no contrato de franquia, mesmo no artigo 1º que o doutor Dirceu trouxe aqui, dizendo que que é permitida essa licença de tecnologia, daquele know-how, fala autorização para o uso
né, de certos de determinados conhecimentos. Mas aqui é o mesmo princípio, é um conhecimento, assim como é o know-how, assim como é a tecnologia não patenteada, e mesmo a despeito de ausência de previsão legal, o INPI averba contratos de franquia que determinam, obviamente, porque faz parte da natureza do contrato, que cessado, terminado o contrato ou rescindido o contrato por qualquer razão, o franqueado deve cessar o uso daquele conhecimento. Mas se eu fizesse aquele raciocínio anterior, mas se eu aprendi, eu não posso desaprender. Sim, você aprendeu, mas você não pode exercer aquela atividade. É o mesmo princípio que a gente defende que seria passível de utilização aqui também com os contratos de licença. Uma vez que eu celebrei um contrato, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade econômica para contratar, e eu contratei dessa forma, de que, mediante esse preço, terminado esse prazo, talvez de 5, 10 anos ou mais, o contrato eu deixaria de explorar essa tecnologia. Nós entendemos que seria cabível essa interpretação, independentemente de qualquer alteração legislativa. Seria uma decisão política aqui interpretativa do INPI. Pode passar, por favor. Outro aspecto que acho que que existe ainda um ranço ainda de alguma intervenção do INPI que poderia ser alterada, que traz bastante dificuldade, o doutor Disseu também trouxe essa informação, é a ficha cadastro, porque hoje a ficha cadastro pede, por mais que nós saibamos que a informação seja sigilosa, ali traz informações muito sensíveis para as empresas, principalmente empresas, sociedades limitadas, participação delas no mercado, faturamento no último exercício, centros de pesquisa, e tudo isso é difícil, principalmente faturamento e participação de mercado. As empresas estrangeiras, principalmente, têm muito receio em trazer essa informação, porque eles têm medo de que, depois de um tempo, isso possa ser acessado por terceiros, enfim, não conhecem tanto o ambiente brasileiro, e o que a gente defende é que ou essa informação seja eliminada ou que, pelo menos, seja opcional, porque a gente sabe que para subir a ficha cadastro dentro do formulário do INPI é necessário preencher todas essas informações, sem as quais não é possível requerer a averbação desse contrato. E esse é um outro ponto que não requer alteração legislativa alguma, bastaria o INPI alterar o formulário ou até permitir que realmente seja uma informação opcional. Não precisaria sequer alterar as instruções normativas, mas bastaria permitir que aquele campo não fosse preenchido para que o requerimento de averbação fosse submetido ao INPI. Acho que é o último agora, pode passar, por favor. De novo, finalmente, esse ponto da licença de tecnologia, eu acho que a gente tem alguns outros ainda, um exemplo que eu trago também de intervenção do INPI, por exemplo, às vezes, quando na renovação do contrato, o INPI às vezes formula exigências, por que mais 5 anos? Eu acho que essa é uma exigência que já nem tem mais razão de ser hoje, porque pode ser essa é uma questão fiscal depois, para que a parte continue tendo ali o benefício de dedutibilidade. A gente viu também um contrato, por exemplo, de transferência de tecnologia de software, em que as partes estabeleceram que o código-fonte só seria entregue ao final do contrato, e o INPI formulou uma exigência indagando por que o final do contrato e não no início, sendo que isso é uma questão exclusivamente de vontade das partes. Enfim, tem alguns pontos que ainda o INPI ainda intervém, até como intervinha antes da N70, em alguns aspectos que a gente entende que podem ser mais flexibilizados, mas, ao mesmo tempo, o que eu defendo aqui, acho que o Zé também, é aumentar até o escopo de atuação do INPI. Há espaço legislativo, sem a necessidade de alteração legislativa, para que o INPI permita e averbe também contratos de licença de tecnologia. A gente precisa, acho que a gente vai batendo tanto, a gente espera tentar convencer o doutor Disseu em algum ponto, e também o resto do INPI, mas a gente sabe que ele tem bastante trabalho também, talvez seja por isso que não queira colocar mais contratos ali dentro da competência dele, mas pode
mas a gente entende realmente de boa fé aqui que é uma modalidade que vai ajudar tanto o NPI em termos de receita, como a sociedade, o empresariado a celebrar certos tipos de contrato, que hoje, com esse receio, eles não são celebrados. Né? Como eu disse, a LPI não define o que é transferência de tecnologia, permite a averbação de contratos similares, sobre os quais não existe uma regulamentação. Então, já existe aqui o espaço legislativo para que o NPI aceite esse tipo de contrato. Não tem não tem nenhuma forma, como prevista no artigo 166, que inclusive permite até contratos atípicos e outros, então não tem essa formalidade. E isso poderia ser revisto mediante simples alteração da EN70 e da resolução 199, sem, de novo, necessidade de alteração legislativa. A gente tem outras iniciativas também tentando convencer o INPI nesse sentido, e acho que, por enquanto, isso é tudo que a gente consegue fazer dentro do arcabouço legal que a gente tem. Tem a Câmara de Comércio Internacional, como o Zé Mauro falou, tem algumas iniciativas, inclusive na tentativa de rever essa legislação relativa aos royalties, portaria 436, que não deveria mais existir, e outras leis, enfim, que acabam atrapalhando um pouco todo esse cenário, mas sem que se tenha necessidade de alterar a LPI ou qualquer outra lei. A gente entende que hoje, depois da N70 e da Lei de Liberdade Econômica, esse é o próximo passo que o NPI poderia dar ao flexibilizar um pouco mais a ficha cadastro e ao permitir também a averbação de contratos de licença de tecnologia. Eu acho que acabou, mas eu fico à disposição também aqui do Dr. Dirceu, do Zé e de todo mundo aqui para os debates, e também quem quiser me mandar mensagem, fico à disposição. Obrigado. Márcio, obrigado pela apresentação, também muito ampla, muito didática, muito clara, e foi um contraponto interessante à apresentação do Dirceu. Nós estamos nos aproximando aqui das 4 horas. Eu vou abrir as perguntas aqui dos nossos, quem está nos acompanhando pelo Zoom. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, me avise aqui pelo chat que eu faço aos nossos palestrantes para que respondam. Nenhuma? Bom, enquanto não aparecem perguntas aqui, eu tenho algumas anotadas e vou, então, me valer da minha posição de moderador. Eu queria ouvir tanto o Márcio quanto o Dirceu em relação à questão da posição do INPI enquanto ente que deve averbar e registrar contratos. O que nós notamos é que muita gente vem defendendo que deveria haver uma mudança legislativa para que o INPI sequer fizesse esse tipo de análise, registro, averbação, e isso fosse feito, o contrato fosse automaticamente válido e ficasse sujeito a uma análise posterior. E o argumento é que isso traria menos burocracia, mais rapidez, mais segurança jurídica e deixaria o INPI livre para atuar em questões mais significativas, para aumentar a velocidade da análise de patentes, do registro de marcas. Queria ouvir a opinião de vocês em relação a esse assunto, o que vocês acham, se esse é um caminho interessante, ou se não, se seria importante manter o INPI como revisor, vamos colocar assim, de contratos, de maneira que tenha uma base de dados pública de contratos relativos à propriedade industrial. Dirceu, se você quiser responder, fica à vontade. Bom, assim, eu vou usar um dos argumentos que o Márcio utilizou na sua conferência. Assim, o certificado de averbação ou as cartas que o contrato não é passível de averbação no NPI, eles são instrumentos utilizados tanto para o Banco Central quanto para a Receita Federal. O Márcio assim, disse que a Receita Federal não tem essa expertise que o NPI tem ao enquadrar os contratos como licença de propriedade industrial ou transferência de tecnologia ou as franquias. E aí, ou seja, você cria um custo adicional para o sistema, assim, quer seja tributário, quer seja de remessa de capital,
título de royalties, que, assim, é desnecessário se tivesse análise ex ante do NPI. Ou seja, você diminui, você tem um custo inicial aqui no NPI, mas se você pensar em termos sistêmicos, você vai ter uma redução do custo, até o Márcio mencionou, assim que quando você tem o negócio enquadradinho, bonitinho do NPI, então você tem, assim, a Receita Federal e o Banco Central aceitam, assim, a decisão do NPI. Aí agora, mesmo com a IN70 aqui, assim, que o NPI não analisa ex ante a legislação fiscal e a tributária de remessa do exterior, então, assim, você cria um retrabalho para o sistema, né? Assim, essa é uma posição que nós temos aí. Eu acho que eu vou em linha com o Dr. Dirceu. Na verdade, eu não quero diminuir o escopo de atuação dele, não. Eu quero aumentar, eu quero que ele tenha mais trabalho. Eu acho que o NPI já desenvolveu uma expertise nesse sentido. E o NPI hoje, embora ele não tenha mais a previsão que tinha na lei de 70, que criou o NPI de fomentar a transferência de tecnologia, mesmo com a previsão da LPI e o STJ tendo decidido que a NPI continuava com poderes para adentrar nos contratos, né? Naqueles casos da Unilever e da Philips, que foram julgados, aliás, muito próximos da edição da N70, e o NPI entendeu que deveria intervir menos nos contratos, mas não deixar de intervir. Eu acho que os contratos que envolverem marca, patente e desenho industrial tem que ser realmente averbado no NPI, porque o NPI tem que fazer essa análise. E com relação à tecnologia não patenteada, transferência e licença de tecnologia e até a franquia, eu acho que é importante também a atuação do NPI, até para que se evite fraude. O NPI já tem um conhecimento, é um dos atos mais rápidos que a gente tem na administração, averbação de contrato, que é coisa de um mês, então não é isso que vai atrapalhar o ambiente de negócio. O que atrapalha o ambiente de negócio é talvez a burocracia, talvez a intervenção demasiada, né, mas não a ausência de intervenção de averbação. Eu acho que é um remédio interessante que, para se ter, a gente só não pode errar na dose, para que não pode ser tão alta, mas nem tão baixa, mas eu acho importante, sim, essa atuação do NPI, da coordenadoria que o doutor Dirceu comanda. Obrigado, Márcio. Tem uma pergunta aqui, doutor Henry. Tem uma no chat também.